jurei que nunca seria igual a ele. Jamais ignoraria o aniversário de alguém que amo. Nunca diria, depois a gente conversa, com aquele tom de quem já desistiu. E, especialmente, não repetiria o mesmo erro que fez minha mãe chorar por 20 anos. Mas naquela noite, quando Rafael me olhou com os olhos vermelhos e perguntou: "Você ainda me enxerga?" Eu percebi. Eu não tinha virado meu pai. Eu tinha virado algo pior. Eu mesma. Sem desculpas para dar. O barroco estilhaçou no chão da cozinha às 2h17 da manhã. Era o presente de aniversário de Rafael para ela. "Você esqueceu de novo", ele disse, com uma calma que doía mais que um grito. O copo de vinho que ela trouxera para comemorar ainda estava cheio na mesa. Sofia olhou para os cacos no chão e depois para ele. "Não esqueci, só tive trabalho. Você sabe como é." "Eu sei", ele assentiu, puxando o casaco. "Assim como você sabia que eu passei o dia todo preparando o jantar que você nem chegou a ver." Ela abriu a boca para responder, mas ele já estava na porta. "A diferença, Sofia, é que seu pai pelo menos tinha a desculpa de não estar em casa. Você só não está mais aqui mesmo quando está." A porta não bateu. Fechou devagar, como quem já sabe que barulho não resolve nada. E foi assim, entre cacos de porcelana e silêncio, que ela percebeu. Era mais fácil culpar ele por gritar, do que admitir que ela era quem tinha parado de ouvir. Sofia chegou à casa da mãe com uma mala meio vazia e um coração transbordando culpa. A chuva fina grudava nos fios de cabelo como lágrimas que não caíam mais. Ela não bateu na porta. Sabia que a mãe já estaria acordada, como sempre estava nas noites difíceis. Dona Marta abriu a porta antes mesmo de Sofia tocar a maçaneta. Nos olhos dela não havia surpresa, apenas um cansaço antigo. "Sofá ou cama de solteiro?" perguntou, como se lesse um roteiro já decorado. "Não importa", Sofia respondeu, arrastando a mala pelo corredor que conhecia desde a infância. O cheiro de café passado e móveis encerados trouxe uma memória repentina. Ela, aos 12 anos, fazendo a mesma mala na mesma madrugada, quando o pai saiu de casa pela última vez. A mãe colocou uma xícara de chá na mesa da cozinha. O vapor subia em espirais lentas, como fumaça de um incêndio distante. "Ele ligou?" Dona Marta perguntou, limpando o balcão com um pano úmido. Sofia olhou para o celular. 3 chamadas perdidas. Uma mensagem. "Você tá bem?" "Ligou", ela admitiu, os dedos tremendo ao redor da xícara quente. "E você não atendeu." Não era uma pergunta. O silêncio que se seguiu foi cortado pelo tic-tac do relógio de parede. Aquele mesmo som que acompanhara todas as discussões de seus pais, todas as noites em que ela se escondera debaixo das cobertas. Dona Marta sentou-se à mesa com um suspiro que parecia carregar décadas de cansaço. "Quando seu pai saiu..." Ela começou, os olhos fixos no chão encerado. "Eu passei anos achando que o problema era ele não saber ficar. Só quando você foi embora para a faculdade que eu entendi, eu nunca soube deixar alguém ficar." Sofia sentiu as palavras como um soco no estômago. Olhou para as próprias mãos, tão parecidas com as da mãe, e pela primeira vez se perguntou se Rafael não estava nesse exato momento, sentado em sua casa vazia, tendo a mesma revelação. Naquela noite, enquanto se virava no sofá-cama duro, Sofia percebeu algo terrível. Ela não estava fugindo de Rafael. Estava fugindo do que ele havia se tornado, um espelho mostrando tudo o que ela prometera nunca ser. A luz da manhã entrou como um intruso pelo vão das cortinas, acordando Sofia com um peso na testa que não era só cansaço. A casa cheirava a café fresco e pão torrado, o cheiro das manhãs de sua infância, antes de tudo ter desmoronado. Quando desceu para a cozinha, encontrou a mesa posta para uma com um bilhete ao lado do pires de geleia. "Fui ao mercado. Tem água quente no bule. Assinatura desnecessária." A letra firmes, inclinada, era inconfundível. Sofia olhou em volta, como se visse a casa pela primeira vez. As prateleiras limpas demais, os móveis alinhados com precisão militar, nenhum casaco jogado no cabide, nenhum sapato fora do lugar. Uma casa que aprendera a viver sem surpresas. Foi então que viu.
Na estante de canto, meio escondido atrás de um porta-retratos empoeirado, um caderno azul turquesa com as bordas gastas. O diário que a mãe escrevera nos anos após o divórcio, aquele que sempre dissera ter jogado fora. Sofia hesitou. Os dedos tremiam ao puxar o caderno da prateleira. A primeira página estava amarelada pelo tempo. 15 de março de 1998. Hoje João disse que precisamos conversar. Eu já sabia o que vinha. Fazia meses que ele só olhava para mim quando precisava que alguém assinasse um documento. O coração acelerou. Ela virou páginas ao acaso. E 3 de agosto de 1998. Sofia fez 10 anos hoje. João esqueceu. De novo. Eu poderia tê-lo lembrado, mas para quê? Ele só viria por obrigação. 12 de junho de 2001. Às vezes penso que João não é o problema. Eu me tornei tão boa em fingir que não preciso de nada, que ele aprendeu a acreditar nisso. Uma entrada chamou sua atenção, escrita em letras trêmulas, diferente do usual. 20 de janeiro de 2003. Hoje encontrei o caderno de anotações de João no fundo da gaveta. Ele escreveu: Marta nunca precisará de mim. E essa é a pior solidão. Porque só agora, quando é tarde demais, eu entendo. O barulho da porta da garagem sendo aberta fez Sofia fechar o caderno às pressas. As mãos suavam. A voz da mãe ecoou no corredor. Trouxe pãezinhos frescos. Você ainda gosta dos de doce de leite? Sofia não respondeu. Olhou para o caderno em suas mãos, depois para o celular no bolso, onde a mensagem não respondida de Rafael ainda piscava. De repente, entendeu o que a mãe nunca dissera em voz alta. Algumas verdades não são descobertas, são herdadas. A chuva batia insistente contra as janelas da sala quando Sofia encontrou a caixa de sapatos no fundo do armário do quarto de hóspedes. Estava escondida atrás de pilhas de lençóis engomados, como um segredo que a casa decidira cuspir de volta. Tampa rangiu ao ser aberta. Dentro, cartas, dúzias de envelopes amarelados, todos endereçados à mesma pessoa, para Marta, para minha esposa, para você, que não lê mais meus olhos. A letra era a do seu pai. Sofia pegou a primeira carta com dedos que pareciam não pertencer a ela. A data indicava um mês antes da separação dos pais. Querida Marta, hoje você passou por mim no corredor como se eu fosse um móvel. Perguntei se queria tomar um café juntos, e você respondeu depois. Esse depois nunca chega, não é? Lembra quando íamos àquela padaria perto da faculdade? Você ria quando eu derrubava café na camisa. Agora você só suspira quando eu respiro muito alto. Às vezes penso que você não me odeia. Só se esqueceu de que eu existo. Assinado, João, seu marido, caso ainda se lembre. O papel tremulou em suas mãos. Uma mancha circular escurecia o canto da folha. Marcas de água que poderiam ser chuva ou lágrimas. A próxima carta era mais recente, 1 ano após o divórcio. Marta, hoje passei na frente da casa. Vi você regando as plantas da varanda. Você estava cantarolando aquela música italiana que tanto odiávamos. Fiquei ali por 20 minutos, esperando que você olhasse para a rua. Mas seus olhos nunca saíram dos vasos. Percebi então. Você não está me evitando. Você realmente não me vê mais PS. Sofia tirou 10 na prova de matemática. Disse que você nem percebeu. O coração de Sofia batia tão forte que ela temeu que a mãe pudesse ouvir. Com mãos trêmulas, pegou o telefone e digitou uma mensagem para Rafael. Você guarda coisas que nunca me disse? A resposta veio em segundos. Tem uma gaveta inteira no escritório. E então, pela primeira vez desde que saíra de casa, Sofia sentiu algo diferente da culpa, uma urgência aguda, como se estivesse correndo contra um relógio invisível. Ela olhou para as cartas do pai, depois para o telefone e entendeu o que ninguém nunca lhe dissera. O amor não morre num rompante, ele sangra lentamente em silêncio, até que um dia você acordar e percebe que está vazio. O celular pesava na mão de Sofia como um objeto estranho. Os dedos hesitaram sobre o botão de chamada, traçando círculos invisíveis sobre a foto de Rafael, que ainda mantinha como wallpaper. Uma imagem de 3 anos atrás, quando ele ainda sorria com os olhos. O primeiro toque ecoou como um disparo no silêncio opressivo do quarto da mãe.
O segundo encontrou seu pulso acelerado. No terceiro, ela quase desistiu. Sofia? A voz dele surgiu áspera, como se tivesse passado dias sem usá-la. Nos segundos que se seguiram, Sofia ouviu ao fundo o som da cafeteira pingando, a mesma que eles compraram juntos naquela feira de antiguidades. O barulho cotidiano doeu mais que qualquer silêncio. Eu encontrei umas coisas aqui na casa da mãe, ela começou, os olhos fixos na pilha de cartas do pai espalhadas sobre a cama. Cartas que meu pai escreveu para ela e nunca enviou. Do outro lado, Rafael respirou fundo. O som foi tão familiar que Sofia pode ver mentalmente o movimento de seu peito. Aquele suspiro que ele dava sempre antes de dizer algo importante. Eu tenho um caderno, ele confessou após uma pausa que durou uma eternidade. No fundo da gaveta da escrivaninha, comecei a escrever no nosso segundo aniversário de casamento. Sofia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O que você escrevia? A voz falhou no meio da frase, transformando a pergunta em algo frágil e quebrado. No começo eram listas, Rafael respondeu, com uma risada amarga que ela nunca lhe ouvira antes. Lista dos seus filmes preferidos, dos ingredientes que te davam azia. Depois, o silêncio que se seguiu foi preenchido pelo tilintar de uma colher contra a xícara. Ele estava na cozinha deles, tomando o café da madrugada sozinho. Depois virou um diário de tudo que eu não conseguia te dizer. Das vezes que você chegou em casa e nem olhou para mim. Dos depois a gente conversa que nunca aconteciam. Sofia levou a mão livre ao peito, como se pudesse conter a dor física que brotava sob as costelas. As palavras de Rafael ecoavam trechos das cartas do pai que ela acabara de ler. A mesma angústia, décadas depois, em outra voz. Por que você nunca me mostrou? A pergunta saiu como um sopro. Do outro lado, Rafael tossiu. Ou talvez fosse um soluço abafado. Você lembra da última vez que tentei te dar uma carta? No seu aniversário de 2 anos atrás. Sofia revirou a memória como um catálogo de arquivos. Então veio um envelope azul sobre a mesa de jantar, esquecido enquanto ela atendia uma chamada do trabalho. Eu achei que era só mais uma daquelas cartinhas fofas que você escrevia no começo, admitiu, sentindo o gosto amargo da revelação. Era minha tentativa de te dizer que estava me afogando, Rafael respondeu, a voz agora tão suave quanto uma lâmina. Depois daquele dia parei de tentar. Na casa da mãe, o relógio da sala bateu 4 horas. O som ecoou pelos corredores vazios como um alerta fúnebre. Rafael, Sofia começou, mas as palavras morreram na garganta. O que se podia dizer? Depois de tanta cegueira voluntária? Eu ainda te amo, ele interrompeu, com uma honestidade que cortou como vidro. Mas não sei mais como te alcançar. Você se foi há muito mais tempo do que esses dias na casa da sua mãe. O sol começava a surgir por trás das cortinas quando Sofia percebeu que estava chorando. As lágrimas caíam sobre as cartas do pai, manchando tinta de décadas atrás com dor fresca. E se? Ela engoliu em seco. E se eu tentar voltar diferente? O silêncio que se seguiu foi tão denso que ela pode ouvir Rafael puxando o ar pelos dentes. Eu não quero a Sofia que eu casei, ele respondeu finalmente, cada palavra medida como um verso de poesia. Essa eu já perdi. Mas talvez eu queira conhecer a que está do outro lado dessa ligação. Quando a chamada terminou, Sofia ficou sentada na cama, olhando para as 2 coleções de palavras não ditas, as do passado e as que estavam por vir. Pela janela, o primeiro pássaro. Da manhã começou a cantar. Era um som frágil, mas era um começo. A chave girou na fechadura com um som que parecia ecoar de outra vida. Sofia parou no limiar da própria casa, os dedos ainda frios da madrugada passada na varanda da mãe, escrevendo e reescrevendo mentalmente tudo o que precisava dizer. O cheiro. A café fresco surpreendeu-a. Na cozinha, a mesa estava posta para 2. O pão ainda quente no cesto, a geleia de damasco que ela adorava e que Rafael detestava, aberta ao lado do seu prato. E no centro, um caderno de capa marrom aberto numa página específica. Sofia aproximou-se como quem se aproxima de um animal ferido,
com respeito e medo simultâneos. A caligrafia de Rafael preenchia a página, mas diferente de suas anotações usuais, estas palavras pareciam ter sido escritas sob tempestade. Querida Sofia, hoje eu decidi parar de esperar. Parei de esperar que você notasse quando mudo o sabonete do banheiro pelo que você gosta mais. Que você lembrasse que toda terça-feira eu trago flores frescas, mesmo que sempre acabem murchando no vaso da sala sem que você as toque. Mas principalmente, parei de esperar que um dia você voltasse a me ver como eu ainda te vejo. Mesmo depois de tudo. Porque o pior não é amar alguém que não te nota. É perceber que em algum momento você começou a fazer o mesmo comigo. Rafael, seu marido, caso ainda se lembre. O último parágrafo estava riscado com força, a caneta tendo atravessado o papel em vários pontos. Sofia tocou os sulcos na folha, imaginando a mão dele tremendo ao escrever. Um barulho vindo da varanda fez-a erguer os olhos. Rafael estava lá, de costas para ela, regando as orquídeas que insistiam em morrer. O cotovelo direito movia-se de forma estranha. Ela conhecia aquele movimento. Era como ele tentava disfarçar quando estava chorando. Sofia olhou novamente para o caderno, depois para o homem na varanda. Algo dentro dela despedaçou-se ao perceber. Ele havia deixado o caderno ali de propósito, assim como ela deixara as cartas do pai sobre a cama na casa da mãe. Eram todos faróis em meio ao nevoeiro. Tentativas desesperadas de dizer, ainda estou aqui antes que fosse tarde demais. Com mãos que não tremiam mais, Sofia pegou a caneta que jazia ao lado do caderno e escreveu na margem esquerda, eu te vejo. Depois, abaixo, em letras menores, me ensina de novo? Quando Rafael entrou da varanda minutos depois, encontrou a mesa posta, o café ainda quente e o caderno aberto, exibindo não apenas suas próprias palavras, mas um novo começo escrito a 4 mãos. A primeira manhã do resto de suas vidas começou sem discursos, apenas com 2 cafés esfriando lado a lado, e o som quase imperceptível de 2 pessoas reaprendendo a respirar no mesmo ritmo. A 5ª xícara de café daquela manhã estava fria sobre a mesa da cozinha quando Sofia percebeu que estava observando as mãos de Rafael. Elas se moviam em círculos precisos, enquanto ele descascava uma maçã, a faca seguindo o contorno da fruta como se estivesse realizando uma cirurgia delicada. Era um movimento que ela já vira 1000 vezes, mas que agora parecia carregar uma nova linguagem. Você sempre faz isso, ela disse, a voz soando estranha em seus próprios ouvidos depois de tantos dias de silêncio. Rafael congelou no meio do movimento. Fazer o quê? Descascar a maçã toda antes de comer. Eu sempre corto pedaços e vou comendo com a casca. Ele olhou para a fruta em suas mãos como se nunca tivesse realmente a visto antes. É que minha avó dizia que a casca faz mal à digestão, respondeu, os dedos contraindo levemente em torno da faca. Sofia inclinou a cabeça. 37 meses de casamento, e ela não sabia disso. Minha mãe dizia que era onde estavam todas as vitaminas, confessou, estendendo a mão para pegar um pedaço da maçã já descascada. Seus dedos se encontraram no ar, não acidentalmente. Toque durou menos de 1 segundo, mas foi o suficiente para que Sofia notasse algo diferente. Ele estava quente, vivo, presente de uma forma que ela não lembrava. Quantas vezes, nos últimos anos, eles tinham se tocado sem realmente estarem ali? Dia 7. A campainha da porta tocou às 21h43. Sofia abriu para encontrar um entregador com uma encomenda, um pacote retangular embrulhado em papel pardo. Não foi eu que pedi, disse para Rafael, que apareceu no corredor com uma toalha nos ombros ainda pingando do banho. Ele secou as mãos no pijama antes de pegar o pacote. É para você. Dentro um caderno novo. Na primeira página, uma inscrição. Para as coisas que ainda vamos descobrir um sobre o outro. Com amor, R. Sofia correu os dedos sobre as letras, reconhecendo o esforço na caligrafia. Ele sempre odiara sua própria letra. Eu não sei o que escrever, admitiu, sentindo o peso do presente. Rafael sentou ao seu lado no sofá, o cheiro do sabonete,
que ela escolhera para ele há anos pairando no ar entre eles. Começa com algo pequeno. O que você fez hoje que eu não sei? Sofia pensou por um longo momento antes de escrever. Hoje eu fui ao mercado e comprei aquelas balas de café que você ama e eu detesto. Elas estão no fundo da gaveta da cozinha, atrás dos sacos plásticos. Rafael leu e riu, um som que ela não ouvira em tanto tempo que quase a fez chorar. Eu sempre soube onde você escondia elas, confessou pegando a caneta para adicionar abaixo. Mas eu nunca comi todas de uma vez só para você continuar comprando. Dia 14 e o despertador tocou às 6h15, como sempre. Sofia esticou o braço para desligá-lo e encontrou o espaço ao lado vazio. Na cozinha, Rafael estava de pé diante da cafeteira, vestido para o trabalho, lendo algo no celular. Bom dia, ela disse, e ele ergueu os olhos tão rápido que Sofia soube. Ele estava esperando por aquilo. Antes, ela saía de casa sem dizer. Antes, ele fingia não notar. Tenho uma surpresa para você, ele respondeu apontando para a mesa, sobre o pires favorito dela, aquele com as margaridas que ela sempre dizia serem bregas, uma única bala de café, devolvendo o estoque. Ele explicou com um meio sorriso. Sofia desembrulhou a bala e colocou na boca antes mesmo de pegar o café. O gosto ainda era horrível, mas o sorriso dele valia o amargor. Dia 22. A chuva batia forte nas janelas quando Sofia acordou com um toque no ombro. Você estava roncando, Rafael disse, a voz rouca de sono. Ela virou para encará-lo nos olhos. Eu não ronco. Ronca sim, desde aquela gripe do ano passado. Ele fez uma pausa dramática. É fofo. Sofia jogou um travesseiro nele. Rafael pegou-a pelo pulso antes que ela pudesse recuar. E por um instante, que poderia ter se estendido para sempre, eles ficaram ali congelados no meio da brincadeira, descobrindo-se novamente. O ronco, ela percebeu, era apenas mais uma das milhares de coisas que compunham o mosaico de Rafael, e que ela estava finalmente permitindo-se ver. Dia 30. O caderno estava quase cheio. Na última página, Sofia escreveu: Hoje eu te vi. Realmente te vi. E percebi que nunca tinha deixado de amar você, apenas de prestar atenção. Abaixo, em letras menores, Rafael acrescentou: E eu nunca parei de te mostrar. Só precisei aprender novas maneiras de chamar sua atenção. Quando ela fechou o caderno, a capa estava levemente desgastada pelas incontáveis vezes que fora aberto e fechado ao longo do mês. Na sala, Rafael esperava com 2 xícaras de chá, o dela com mel, como a mãe dele sempre preparava. Era apenas mais uma noite comum, e ao mesmo tempo a primeira noite de tudo que ainda estava por vir. O cheiro de queimado invadiu o apartamento às 19h36 de uma terça-feira comum. Sofia correu para a cozinha e encontrou Rafael diante da panela fumegante, o rosto iluminado pela luz azulada do celular que ainda segurava na mão esquerda. O jantar. Ele começou mexendo a massa carbonizada com uma colher de pau. Está destruído, ela completou, abrindo a janela para a fumaça escapar. 1 ano atrás, esse momento teria descambado numa briga silenciosa. Ela teria resmungado sobre nunca poder contar com ele. Ele teria murmurado desculpa, sem realmente sentir, e ambos teriam jantado separados, mastigando mágoas junto com a comida fria. Mas o caderno na mesa da sala, agora com as bordas desgastadas, pelo uso constante, lembrava-os de que palavras não ditas eram terreno fértil para ressentimentos. Sofia respirou fundo antes de falar. O que te distraiu? Rafael mostrou a tela do celular. Um e-mail do chefe, marcado como urgente. O projeto do cliente japonês. Eles mudaram tudo de novo. Ela reconheceu a tensão em seus ombros, a mesma que ele carregava desde a última demissão em massa na empresa. Pegou a panela queimada e colocou na pia. Você está com medo de ser demitido? Não era uma pergunta. Rafael fechou os olhos, por um instante longo demais para ser apenas um piscar. Eu deveria ter desligado o celular. O jantar era importante para você. Sofia encheu a panela de água e deixou de molho antes de responder. O jantar era só arroz e frango. O que é importante para mim é você me contar quando estiver se afogando.
Ele abriu a boca para protestar, mas ela continuou. Assim como foi importante para você quando eu surtei com aquele projeto do mês passado, lembra? Você me trouxe chá e ficou me ouvindo reclamar por 1 hora. Rafael olhou para as mãos, onde pequenas marcas de queimaduras já começavam a aparecer. Eu não quero ser um peso, e eu não quero ser a última a saber. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros que haviam habitado aquele apartamento. Não era o silêncio gelado da evitação, mas o silêncio morno de duas pessoas processando verdades difíceis. Foi Rafael quem quebrou primeiro. Precisamos de novas regras para brigar. Sofia sorriu, pegando o caderno da mesa. Regra número 1, ela ditou enquanto ele escrevia. Nada de não é nada quando claramente é alguma coisa. Regra número 2, ele acrescentou. Celulares longe quando um estiver falando. Regra número 3. Podemos parar a briga se alguém disser precisamos de um abraço primeiro. Ele fechou o caderno com cuidado e estendeu a mão. Precisamos de um abraço primeiro? Quando se encontraram no meio da cozinha, o cheiro, de queimado ainda no ar, Sofia sussurrou em seu ouvido. Eu te prefiro queimando o jantar do que fingindo que está tudo bem. Rafael apertou-a mais forte, seu coração batendo rápido contra o dela. Eu te prefiro brava do que distante. O jantar acabou sendo sanduíches comidos no chão da sala, entre risadas sobre o desastre culinário e planos para o fim de semana. A panela queimada ficou de molho até o dia seguinte. Um lembrete tácito de que algumas coisas precisam de tempo para amolecer antes de serem limpas. E no caderno, abaixo das novas regras, Rafael acrescentou uma observação final. Nossa primeira briga de verdade foi sobre como não queremos mais fingir. Há uma ironia linda nisso. O convite chegou numa quarta-feira cinzenta. Um envelope de papel vergê endereçado a ambos, com o brasão dourado do escritório de advocacia do pai de Sofia. Seu pai está se aposentando. Rafael leu em voz alta, os dedos traçando o relevo da letra. Festa no sábado. Traje formal. Sofia congelou com a xícara de chá a meio caminho da boca. 3 meses desde a reconciliação e agora enfrentariam seu primeiro teste público como casal renascido. Você não precisa ir, ela disse rápido. Isso é demais. Rafael ergueu uma sobrancelha, o convite ainda nas mãos. É importante para você? A pergunta simples escondia camadas de significado. Sofia olhou pela janela, onde a chuva fina desenhava caminhos no vidro. É complicado. Então, eu vou. Ele disse isso com uma naturalidade que cortou o nó no peito dela. Sem discussão, sem negociação. Apenas uma decisão quieta. Como quem sabe que presença vale mais que palavras. Noite do evento. O vestido preto de Sofia apertava no decote como se a estivesse alertando. Rafael ajustou a gravata pela 5ª vez no elevador. Regra número 4. Ele sussurrou, os olhos brilhando com uma luz que ela não via há anos. Festas da família contam como zona de guerra. Sinal de socorro. 3 toques no braço. Ela riu, aliviando a tensão que nem percebera estar carregando. O salão de festas respirava opulência. Cristais, champanhe francês e o olhar calculista do pai de Sofia do outro lado da sala. Sofia, querida. Ele abriu os braços com um sorriso que não alcançava os olhos. E o genro que sumiu. Rafael apertou a mão do sogro com um sorriso, igualmente cortês. Estivemos ocupados redescobrindo como não ser estranhos morando na mesma casa. O silêncio que se seguiu foi tão cortante que Sofia quase ouviu o som de dezenas de orelhas se virando disfarçadamente em sua direção. Foi então que a mãe de Sofia apareceu. Um turbante vermelho enfeitando a cabeça, cuidadosamente descolorida. Rafael, meu querido. Ela beijou suas 2 faces com um afeto genuíno. Você trouxe minha filha de volta pra gente. Até o humor dela melhorou. Sofia sentiu o rosto esquentar. Quantas vezes sua família tinha percebido sua infelicidade antes mesmo dela mesma admitir. Ao longo da noite, Rafael circulou entre os convidados com uma facilidade que ela nunca possuíra naquele mundo. Viu-o conversando com tios embriagados, elogiando as filhas solteiras de amigos do pai, até mesmo dançando com a avó surda que detestava todos, e em cada momento difícil, quando o pai fazia um comentário passivo-agressivo,
quando uma prima perguntava: e os bebês? Quando o discurso de aposentadoria mencionou o peso das expectativas familiares, seus dedos encontravam os dela, 3 toques discretos. Estou aqui. Você está bem. Nós estamos juntos. Na volta para casa, no táxi silencioso, Sofia descansou a cabeça no ombro dele. Você foi incrível lá dentro, murmurou. Rafael beijou seu cabelo. Eu só estava sendo eu mesmo. Algo que você sempre me encorajou a fazer, mesmo quando eu esquecia como. O táxi passou por um outdoor iluminado. Por um instante, seus rostos foram banhados por luz azulada. Sofia pensou no convite cuidadosamente caligrafado, nas palavras não ditas do pai, no abraço inesperado da mãe. Ela tirou o celular e abriu o caderno digital que compartilhavam. Hoje aprendi que famílias são como casamentos. Precisam de pessoas dispostas a aparecer, mesmo quando é difícil. Obrigada por aparecer por nós dois. Quando olhou para cima, Rafael estava sorrindo, a cidade inteira refletida em seus olhos. E pela primeira vez em muito tempo, Sofia não precisou perguntar se aquele sorriso era verdadeiro. O apartamento. Cheirava a canela e café na manhã seguinte. Sofia acordou com o som da máquina de expresso e o ruído suave de páginas sendo viradas. Rafael estava na varanda, o caderno aberto no colo, escrevendo algo enquanto o sol da manhã pintava seus ombros de dourado. Ela observou em silêncio, lembrando-se de todas as manhãs em que acordara sozinha naquela mesma cama. De todas as palavras não ditas que haviam se acumulado como poeira nos cantos do relacionamento. Bom dia, ela disse, e viu seu rosto se iluminar ao percebê-la. Bom dia mesmo, ele respondeu, fechando o caderno sem cerimônia. Sofia não perguntou o que ele escrevera. Não precisava. Havia todo um futuro pela frente para descobrir, e desta vez ela estaria presente para cada palavra. Talvez agora seja a hora de você se perguntar: quantas coisas importantes você ainda guarda no fundo da gaveta? Quantas conversas moram nos seus silêncios? Será que, em algum momento da sua vida, você também parou de falar com alguém que ainda amava, apenas porque não sabia mais por onde começar? Às vezes a gente não percebe que o bom dia que não demos, o eu te amo que deixamos para depois, ou a carta que nunca entregamos, viram exatamente aquilo que faltou para salvar uma história inteira. E se você tivesse um caderno como o deles, o que você escreveria na primeira página? Talvez algo simples como: eu ainda estou aqui, me ensina de novo? Ou talvez só: desculpa, senti sua falta. Vamos tentar de novo? Nos comentários você pode deixar a sua frase. Se quiser apenas dizer: eu também já me senti assim, já vai ser o suficiente para mostrar que a gente nunca esteve tão sozinho quanto imaginava. E se essa história mexeu com algo aí dentro, compartilha com alguém que você não quer perder em silêncio. Afinal, talvez todo amor precise de vez em quando de uma nova forma de ser dito. Obrigado por caminhar com a gente até aqui. Nos vemos na próxima história.